Nesse próximo vídeo agora nós vamos dar uma olhadinha quem são os primeiros filósofos da Grécia Antiga. Tá? Primeiros filósofos da Grécia Antiga são chamados de pré-socráticos. A expressão pré-socráticos diz respeito a um filósofo que a gente vai olhar depois, que é chamado de Sócrates. Tá? Pré-socráticos foram pessoas que pensaram de uma forma um pouco diferente de Sócrates. Ou melhor, Sócrates pensou um pouquinho diferente deles. Esses pré-socráticos, eles têm uma preocupação, e eles viveram em torno do século 6 e 5 a.C., né, 6º e 5º a.C., a preocupação deles era explicar a origem do universo, das coisas, do cosmos, certo? E eles investigavam então a physis, que é a natureza. Também eram chamados de físicos, ou filósofos da natureza, né? Eles procuravam então o princípio que constituía, que formava o universo, o cosmos, o mundo, né? E dali vem o nome arqué. Eles buscavam o que era a arqué. Arqué é uma palavra que fala sobre a origem. Arqué significa origem de tudo. Por isso que a gente escuta falar, tem uma disciplina ou uns profissionais aqui na área da pesquisa chamados arqueólogos. Por quê? Porque eles buscam a origem de tudo. E os pré-socráticos são, na verdade, esses primeiros cientistas que tentavam explicar a origem das coisas, mas de uma forma que não fosse igual à mitológica. Então são os primeiros filósofos, primeiros cientistas, primeiros pesquisadores. Nós temos aqui uma representação de alguns filósofos, né? Então, voltando ali, eles buscavam a origem, certo? Está aqui a nossa representação. Eles eram os filósofos da natureza, ou seja, da physis, e eles queriam saber a origem do cosmos, da cosmologia ali, né? Um dos primeiros filósofos que nós temos aqui é Tales de Mileto. Tales de Mileto, deixa eu só colocar uma imagem aqui. Opa, fugiu. Vamos resolver. Aí. O primeiro filósofo que nós vamos dar uma olhadinha aqui é Tales de Mileto, né? Tales de Mileto aparece, deixa eu só colocar uma canetinha aqui, um ponteiro aqui, caneta, ok, de novo. O primeiro filósofo que nós vamos olhar é Tales de Mileto. Tá aqui Tales de Mileto. Tales de Mileto, ele imaginava o seguinte, vamos supor aqui, o primeiro filósofo que nós vamos olhar é Tales de Mileto. Eu tenho aqui, para explicar Tales de Mileto, eu tenho aqui duas frutas. Essa aqui é uma fruta do conde, né? E essa aqui é uma maçã, certo? Para Tales de Mileto, ele era um cientista, 400, 500 a.C., e ele queria imaginar de onde é que vinha todos os seres que existiam. E ele observou seres vivos, usando aqui uma fruta do conde. Se eu deixasse a fruta do conde, a maçã, cada uma num pires durante vários dias, o que sobraria? Se a gente observar, sobra líquido. Então, Tales de Mileto chegou à seguinte conclusão: tudo vem da água e volta à água. Nenhum ser vivo sobrevive sem água. E ao final da sua existência material, ele vira água. Então, a origem de tudo nada mais é do que, aos seres vivos, nada mais é do que a água. Então, isso nós olhamos em Tales de Mileto. Vamos olhar um outro aqui. Heráclito, certo? Heráclito dizia que tudo surge, tudo existe, passa por uma mudança. Heráclito diz que tudo passa por uma mudança. Dizia ele numa frase que não é possível entrar duas vezes no mesmo rio. O que ele queria dizer? Quando você entra num rio, sai do rio, entra novamente no rio, ele não será o mesmo, porque as águas que você entrou antes já passaram. As águas nas quais você está entrando são outras. Então, no ponto de vista dele, ele entendia o mundo como uma constante mudança. E, de certa forma, se nós olhamos para nós, o nosso corpo está em constante mudança, células morrendo e outras nascendo e se multiplicando. Então, o mundo está em constante mudança. Nós não somos os mesmos o tempo todo. Outro que eu chamaria atenção aqui é Leucipo e Demócrito.
esses dois filósofos, para eles tudo era formado por uma partícula chamada átomo, tão pequena, incapaz de ser vista a olho nu, mas era a menor partícula possível. Eu costumo associar ela de uma forma didática a pequenas pecinhas de Lego, segundo ele. Essas pequenas pecinhas, a forma como elas iam se juntando, elas formavam, ou por exemplo, uma maçã, ou uma fruta do conde, ou sei lá, um pedaço de madeira. A forma, a quantidade, a forma como ela se juntava é que formava os objetos ou as coisas. Então, átomos. Ele não conseguia provar isso. Isso era uma teoria científica dele. A teoria dele, de certa forma, foi provada no século XX ainda, né, com um inglês que descobriu, ele conseguiu identificar essas minúsculas partículas, e aí, em homenagem a Demócrito, ele coloca o nome de átomos, né? Então ele consegue identificar aquilo que lá, mais de 2.000 anos, 2.400 anos atrás, antes desse cientista inglês, já havia uma teoria em relação a isso. Claro, depois na química a gente estuda um pouco mais, os átomos são partículas de diferentes formas, né? Então é um pouco diferente. Mas é interessante pensar que lá no fundo tudo começou a partir de teorias, de pensamentos, de observações, de ciência, o início da ciência como nós a conhecemos. Então esse é um pouquinho dos pré-socráticos que eu gostaria de passar para vocês. E no próximo vídeo acompanhamos juntos.